Olá, boa tarde, cidade de Vitória. Estamos aqui hoje dando início à primeira reunião da Frente Parlamentar para tratar do diabetes na cidade de Vitória. Queria desde já agradecer a presença de todos. Alguns vereadores ainda não confirmaram a presença. Nós estamos aqui com a Gabriela, que é a chefe de gabinete do vereador Chico Rossi, que está em outra agenda externa, e pediu para que a chefe de gabinete acompanhasse nossa primeira reunião para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Fiz alguns convites, estamos aqui hoje com a subsecretária de Saúde, né, Arlete Frank Dutra, que vai estar compondo a mesa conosco. Queria já convidar a subsecretária que pudesse estar sentando ao nosso lado. Estamos também aqui com a gerente Sheila, também vai estar aqui com a gente, Sheila Zambon. Também a doutora Juliana Peixoto, nossa amiga que está aí desde o início, né, lutando bastante por esta causa, com quem eu tive a grata satisfação de conhecer e está nos acompanhando desde a audiência pública aí e desenvolvendo um trabalho importantíssimo, que estava meio adormecida, e fruto da nossa audiência pública conseguimos avançar, fizemos a indicação, fomos muito bem atendidos pela secretária Juliana, a quem eu agradeço, também a Secretaria de Saúde, que faz um trabalho de orientação aos professores, sobretudo no primeiros socorros, que é de extrema importância. E também vou convidar aqui nosso amigo, que já foi presidente, né, inclusive, da Associação de Diabetes aqui, o Loyola está aqui, Alexandre Loyola, para compor a mesa conosco. Obrigado, Alexandre. Você que também já vem desenvolvendo um trabalho já há muitos anos, né? Então, sem dúvida nenhuma, agora vamos unir forças para seguir em frente. Bom, quero dizer que a Câmara de Vitória, até então, até os dias de hoje, não havia, talvez, focado, né, um olhar de forma tão aprimorada para essa questão tão importante, né, na saúde pública. É a primeira vez que constituímos aqui na Câmara Municipal de Vitória uma frente parlamentar para cuidar do diabetes. Já conseguimos avançar com algumas ações, e hoje acho que nós vamos sair daqui com pelo menos com a data, né? Vamos sair com a data? Você vai nos ajudar para a gente sair daqui com a data? A Juliana acompanhou isso desde o início. Então a gente lutou muito para que a gente implante o aparelho livre na cidade de Vitória, e aí eu quero agradecer imensamente o prefeito Lourenço Pasolini, que se sentiu muito sensível quando eu levei essa situação para ele, e também, obviamente, a secretária Magda e a secretária Juliana também, que tem dado todo o apoio, mas sobretudo a Secretaria da Saúde. A gente já tem alguns meses que estamos, né, nos reunindo, fizemos uma reunião técnica na Secretaria de Saúde, onde foi disponibilizado mais de 7 ou 8 assessores, né, foi um grande conselho, né, de discussão, inclusive com assessoria jurídica presente, para que a gente pudesse fazer com que tudo fosse muito bem feito, muito bem construído, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E graças a Deus todo mundo se sensibilizou, todo mundo percebeu a importância, né, eu tive a oportunidade de ouvir diversos relatos de pais que têm filhos, né, com diabetes TM1, e assim, relatos no sentido de pessoas que abriram mão de sua vida profissional, de sua carreira, para poder assistir o seu filho. As dificuldades são enormes, né? Nem todos às vezes têm um conhecimento de como lidar com isso, nem todos têm uma condição, às vezes, financeira de lidar com isso. Então, é muito importante a intervenção do poder público. E eu, como estava conversando com o Alexandre mais cedo, eu fiz um planejamento de mandato onde cada segmento nós abraçamos determinadas bandeiras, e dentro da saúde eu falei, eu quero cuidar da diabetes. E de uma forma muito, muito interessante, porque eu tenho aprendido muito agora,
foi uma sensibilidade, uma coisa talvez até espiritual, né? Eu me sensibilizei com isso. Comecei a discutir isso sendo um neófito. Hoje não sou nenhum especialista em nada, pelo contrário, estou aprendendo todos os dias. Mas percebi o quanto foi importante escolher essa pauta para o meu mandato. Porque só depois que eu comecei a me aprofundar nela e conhecer, ouvir, conhecer pessoas que convivem com ela, que a gente percebe o quanto que é difícil a vida dessas pessoas, o quanto que é melindroso, o quanto que é cuidadoso. Então, essas pessoas, muitas delas, não conseguem caminhar sozinhas com esse problema. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, como um ator político da cidade, assumir essa responsabilidade, mas, obviamente, a gente que é do legislativo, a gente tem só as ideias, a gente tem só a energia de cobrar, de buscar os mecanismos legais de propor essas políticas públicas, mas sem dúvida nenhuma, se você não tiver um executivo que compreenda o seu sentimento, que compreenda a demanda da cidade, tudo fica muito difícil. E nesse ponto eu estou muito feliz porque tenho encontrado resultados e respostas para as coisas que eu tenho encaminhado para a prefeitura. Obviamente que aqui o tema se dá de saúde pública, e sobretudo diabetes, mas é importante a gente pensar que nós temos parceiros. Então, eu falando recentemente aqui na prestação de conta da secretária da Saúde, a Magna, eu falei, Vitória vai dar um exemplo para o Brasil de responsabilidade. E é assim que a gente desenvolve políticas públicas. É sendo inovador, é sendo propositivo, né? É sendo às vezes até audacioso, para que a gente precisa assumir determinadas responsabilidades, para que a gente possa realmente servir de exemplo e que isso torne-se daqui a pouco uma política pública nacional. E essa é a ideia. Eu acho que Vitória, se Deus quiser, esse ano ainda, que é o que eu tenho informação que a gente já coloca em prática, dá o passo fundamental, a gente vai dar o exemplo realmente para uma política eficiente de tratamento à diabetes no município de Vitória. Então, eu já queria distribuir a palavra. Eu vou começar por quem manda é o executivo, né, que é o dono do dinheiro, e vou passar a palavra para a subsecretária, para que ela já possa se comprometer. Brincando, elas já estão comprometidas, isso eu posso garantir, elas estão muito focadas, muito determinadas. E dizer que essa frente parlamentar, sobretudo você, doutora Juliana e Alexandre, o objetivo nosso é para que a gente possa ter uma agenda permanente, ainda que mensal, para que a gente possa discutir índices, resultados, aperfeiçoamento, porque para colocar na pauta da cidade, sobretudo na pauta da Câmara Municipal de Vitória, esse tema tão importante que foi esquecido aos olhos, às vezes, da Câmara, mas que hoje, realmente, através do nosso mandato, terá uma permanente discussão e a gente tem que sempre buscar algo mais, um passo a mais para evoluirmos e crescermos cada vez mais no combate a esse mal tão danoso para a sociedade. Porque não envolve somente no curso de orientação, não envolve somente na aplicação do aparelho livre, mas também da orientação alimentar, onde a gente tem que envolver os nutricionistas. Esse novo conceito é uma construção de mentalidade. Então, a frente parlamentar, eu coloquei, embora sabendo que os avanços a gente já estavam bem encaminhados, mas é para que a gente possa não deixar de discutir mensalmente o problema da diabetes. Eu acho que isso que é o mais importante, para ser uma discussão contínua. Mas então agora eu vou passar a palavra para a nossa subsecretária, Anete. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, né, o vereador Monjardim e agradecer, vereador, porque essa temática é uma temática, né, de grande relevância para a saúde pública. Né, e em nome do vereador, agradeço aí a presença, né, cumprimento aí a mesa, né, se compõe a mesa, e agradecer aqui a presença, né, da nossa gerente de assistência farmacêutica, que vem aí já há alguns anos, né, à frente, né, da secretaria, cuidando aí da qualidade dos medicamentos que a gente oferta, né, e dos insumos que a gente oferta à população. A doutora Ana, que é a nossa médica lá da Gerência de Atenção à Saúde, e a Graciete, que é a nossa referência técnica da hipertensão do diabetes, né? As duas técnicas chegaram recentemente e a gente está aí qualificando cada vez mais a nossa equipe. Eu trouxe uma apresentação, vereador. Eu acho que ali em cima é mais fácil, né, para eu poder fazer.
Você está ligado aqui? Ah, tá. A gente trouxe uma apresentação para falar um pouco da linha de cuidado, né, desse paciente do diabetes na nossa rede. Como eu falei, é uma temática de relevância, né, na saúde pública, é uma doença crônica, né, qual a gente já lida com ela há alguns anos. E pode passar. Pode passar. E aí só um cenário atual, né, do qual o Brasil, né, vive. Né, o Brasil é o 5º lugar em incidência de diabetes, aí com 16.800.000 adultos, né, com a doença diabetes. E estima-se para 2030 que esse número vá para 21 milhões. Então, assim, é um número relevante, né, para que a gente possa assistir essa população com qualidade e com bastante cuidado. Né. Mundialmente, o diabetes tornou-se, né, um problema de saúde pública, e as previsões vêm sendo superadas a cada triagem, né, a cada censo que o Ministério da Saúde faz, esse dado ele muda. Né. Há uma prevalência em todo o mundo e que ela é impulsionada por diversos fatores. E aí a condição socioeconômica, né, dessa população, e quando a gente fala na condição socioeconômica, a gente sabe que a alimentação é um fator de risco, né, para esse público, né, do diabetes, qual a nossa população cada vez mais usa o alimento processado, né, a gente acaba criando, tem menos hábitos, nossas famílias hoje têm menos hábitos, né, do cuidado de ir à feira, fazer a higienização, fazer a salada, cuidar dessa família, como nos nossos avós, nossos pais. Então, a situação econômica cada vez mais traz esse público para as telas, né, trazendo a questão do sedentarismo e outros fatores. A situação demográfica, ambientais e genética, que a gente não pode deixar de falar. Né. Então, o aumento contínuo do diabetes deve, né, grande parte, ao diabetes tipo 2. Né, e os fatores de risco estão relacionados com a obesidade, as dietas não saudáveis e a falta de atividade física. E aí o município de Vitória, né, em consonância com os princípios constitucionais do SUS, né, e da integralidade da assistência, conforme a Lei 880, e a gente tem como modelo pautado, modelo de saúde, né, de Vitória pautado na vigilância em saúde, ou seja, né, a ação é antecipada antes do adoecimento. Né, e a gente estrutura as ações de forma articulada com todos os níveis de complexidade que previsto no sistema único. Atenção primária, atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade. E a Secretaria de Saúde adota, né, a atenção primária como modelo de ordenador do sistema de saúde, né, preferencialmente pelas práticas da atenção básica, que é a nossa entrada no sistema de saúde. Pode passar. E nós temos 29 unidades de saúde no município, onde a gente acolhe essa população, e a gente tem a estratégia de saúde da família, o programa, os agentes comunitários e também toda a equipe multidisciplinar, né, inserida na nossa unidade de saúde, né, na atenção primária. Bom, e aí, eu trouxe esse destaque em relação à Lei 8080, né, que ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, né, a organização e o funcionamento dos serviços correspondente da outra providência, que a saúde é um direito fundamental, né, devendo o Estado prover condições indispensáveis a seu pleno exercício, mas, além desse dever do Estado, que garante esses direitos, né, que precisa garantir esses direitos, né, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas e da família. Por isso que a gente fala que a gente tem vários fatores de risco relacionados ao diabetes, é porque a gente tem aí todos os cuidados, né, das escolhas que hoje o cidadão faz, o ser humano faz com a sua própria vida. E aí, já falando na linha do cuidado, né, a linha de cuidado do diabetes, né, o objetivo dela é fortalecer e qualificar a atenção às pessoas nessa condição crônica por meio da integração da longitudinalidade do cuidado. Ou seja, o diabético, uma vez diabético, ele vai continuar na nossa rede, né, ele sendo
estabilizado, ele anda, né, normal, conduzindo a sua vida normalmente, ele, em algum momento, ele vai estar precisando voltar no nosso serviço. Então, ao longo dos anos, né, essa equipe precisa e deve acompanhar, né, esse paciente com diabetes. E também, vou passar, a orientação quanto aos sinais e sintomas, os hábitos e comportamentos saudáveis, bem como práticas de atividade física. Nessas ações, a gente busca-se parceria também com a comunidade, com os equipamentos do território, com as escolas, as igrejas e associações e outros, né? Bom, quando da investigação e a confirmação do diagnóstico do diabetes, a Secretaria de Saúde ela oferta exames de laboratório, consultas médicas e, após a confirmação do diagnóstico, estão cadastrados no nosso serviço de saúde com essa condição de diabetes. E aí ocorre a definição do tratamento, a organização do acompanhamento desse paciente pela equipe multidisciplinar para a continuidade do tratamento, a avaliação e evolução da doença e a adesão ao plano terapêutico, né, pela equipe de saúde no seu território. Pode passar. O acompanhamento e o tratamento, né, a oferta de atendimento com a equipe multiprofissional na unidade de saúde, que visa a atenção integral deste usuário. Esse acompanhamento ele pode ser feito na forma individual ou na forma coletiva, né? Fortalecer o autocuidado e o autocuidado da pessoa com diabetes para que ele possa fazer mudança dos hábitos de vida, adesão ao tratamento, a prevenção das complicações, da ocorrência de agudização dessa condição crônica, da hospitalização e da mortalidade. Nós temos um Centro Municipal de Especialidades que oferta atendimento de endocrinologia para acompanhamento desse público e outros especialistas quando se faz necessário para o estabelecimento de saúde. Quando tem necessidade de um atendimento especializado que não é ofertado pela nossa rede, os usuários são agendados pela nossa central de regulação e são atendidos pelos prestadores do Estado ou por meio da gerência nossa de regulação. Então, assim, é imprescindível a vinculação desse paciente na unidade de saúde. Né? Primeiro, garantindo o diagnóstico dele, acesso a formas de tratamento e aliado ao atendimento dos profissionais capacitados, uma vez que seu diagnóstico, né, e controle evitam as complicações e retardam a progressão já existente. O maior contato com o serviço de saúde promove a adesão ao tratamento. Então, quando esse usuário ele é vinculado, ele cria um vínculo com a nossa equipe, é muito mais fácil também, tanto para a equipe quanto para este usuário, se manter esse controle do diabetes, né? E inclusive, a mudança de comportamento, né? As mudanças da sua prática de vida. Nós ofertamos o tratamento não farmacológico, né, que é a educação. A gente tem vários serviços de orientação ao exercício na cidade toda. Vitória é uma cidade, né, que tem essa prática, né, da atividade física, né, recentemente foi premiada aí com a cidade que mais tem projetos do esporte. Nós temos muitos parques, né, a gente tem uma possibilidade imensa para que o nosso usuário, para que a gente não fique sedentário, né, acho que esse é o princípio. E a cidade é linda também, né, nossas praias, a gente tem, né, tem ciclovia. Então, tem muitas oportunidades, né, para que esse usuário possa utilizar todos esses espaços e realmente não estar naquela fase do sedentarismo. Então, a questão da educação, da modificação de estilo de vida, né, as nossas escolhas, né, quem faz somos nós mesmos. Né, ninguém modifica o outro se ele não tiver vontade de fazer. Prática de atividade física que eu falei, a reorganização dos hábitos alimentares, a redução do peso e a diminuição ou abandono de alguns vícios prejudiciais à saúde, como o tabagismo e o alcoolismo. Nossa rede, várias unidades têm grupos, né, de tratamento de tabagismo, onde as pessoas queiram deixar de fumar, tem oferta de medicamento, tem oferta de grupos de autoajuda, né, tanto atividade individual quanto coletiva. Bom, desde 2007, né, os brasileiros eles têm direito receber gratuitamente os medicamentos e os materiais necessários ao seu atendimento. A aplicação para o tratamento, o controle de monitoramento da diabetes. O direito foi assegurado por esta lei federal, aí de 27 de setembro. Né? Os medicamentos para tratamento das pessoas são fornecidos conforme padronização da nossa
Relação Municipal de Medicamentos, né, que é a Sheila, nossa gerente, que faz todo o acompanhamento, o controle. Aliás, nós temos um painel, né, de medicamentos, que ele é público, todas as pessoas podem acessar, inclusive pelo celular, nosso painel, para saber onde é que tem o medicamento, né, mais próximo dele. E aí todos esses medicamentos, né, que são aliados com a orientação em saúde para a obtenção de resultados concretos, a melhoria da qualidade de vida desse público. A Secretaria Municipal também estabelece os critérios para o automonitoramento da glicemia, né, conforme essa legislação, aí a lei federal de 11.347, de 27 de setembro de 2006, a portaria, né, do Gabinete do Ministro, 2.583, de outubro de 2007, e a 1.555, também do Ministério da Saúde, que foi mais recente, 2013, né, que ela define a aquisição, distribuição de medicamentos, insumo disponibilizado pelo SUS, necessária aplicação e a monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes. Então, tudo o que a gente faz é baseado na legislação, né, e como somos agente público com fé pública, né, nós também não podemos fazer nada que não esteja definido na lei. Pode passar, né? Então, o automonitoramento da glicemia, ele é uma ferramenta importante, né, para essa população que depende, né, da insulina. Ele é parte integrante do autocuidado das pessoas com diabetes. Então, os insulino-dependentes, as pessoas que dependem, né, que são os insulinos tipo 1 e tipo 2, que usam insulina, e gestante com diagnóstico gestacional de diabetes gestacional. Então, eles têm todo o monitoramento e recebem os glicosímetros, as lancetas, né, para fazer a leitura da glicose. A indicação para o automonitoramento da glicemia ela é realizada em acordo com as normas estabelecidas na legislação, e a avaliação ela é criteriosa mesmo pela equipe de saúde, que é responsável pelo acompanhamento da pessoa com diabetes. Não é só simplesmente entregar, né, um glicosímetro e esperar esse paciente retornar na nossa rede, né, totalmente desestabilizado. Então, tem que ter um monitoramento, o nosso agente comunitário acompanha junto com a equipe, né, e esse usuário ele pega, né, de tempos em tempos, a quantidade de lancetas e fitas para poder fazer o monitoramento. Então, é através do fortalecimento da qualificação, né, do cuidado da população na atenção básica e avaliação contínua primordial, para que a gente possa prevenir o diabetes através de orientações dos fatores de risco, a mudança dos hábitos para retardar ou prevenir o desenvolvimento das complicações dessa condição crônica. Né, porque nós podemos fazer tudo, mas também esse usuário, dependente dessa glicose, dessa insulina, dependente desses cuidados, se ele também não fizer mudança de comportamento, também a gente vai ter aí a desestabilização e as complicações decorrentes da doença. Né? Vamos passar. Paciente com histórica, né? Como que já o item da prevenção. Pacientes com história familiar de diabetes, né? Devem ser orientados a manter o peso normal, não fumar, controlar a pressão arterial, evitar medicamentos que potencialmente possam agredir o pâncreas e praticar atividade física regular. Paciente com diabetes deve ser orientado ainda, né, a realizar exames diários dos pés, para evitar o aparecimento de lesões, manter uma alimentação saudável, utilizar os medicamentos prescritos, praticar atividades, né, física, manter um bom controle da glicemia e seguir corretamente as orientações da equipe profissional. Então, é isso, gente. Uma apresentação rápida, só para a gente poder criar mais ainda o clima, né, para a gente debater. Obrigada, vereador. Gostaria agora de passar a palavra para a nossa querida Sheila, fazer algumas suas considerações também, e falar um pouco do que vocês têm feito lá, desenvolvido, né, pesquisa, orientação, para passar a informação para a sociedade. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do vereador Leonardo Monjardim. Já agradeço a oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez, falando sobre esse tema de extrema relevância,
Como apresentada, eu sou gerente da assistência farmacêutica do município de Vitória, já faz alguns anos, e a gente sempre se preocupa, né, com essa temática, vem desenvolvendo ao longo dos anos, junto com a área técnica da Gerência de Atenção à Saúde, né, da qual temos as representantes, né? Aqui, a Aline, a enfermeira Aline, né, estava conosco até pouco tempo, foi para um outro desafio na rede, mas deixou um legado muito importante, né, vereador Monjardim. Eu queria destacar algumas questões que foram postas, né, colocadas pela subsecretária Arlete, da importância da mudança de estilo de vida e mudança de hábito. E aí, falando de diabetes como um todo, a doença ela já é uma doença que limita, né, algumas questões alimentares. E esse passo ele já é um passo já muito importante e de difícil aceite às vezes. E a gente observa isso na parte, quando a gente fala de tratamento, principalmente no diabéticos tipo 2, né, que ele já vem de uma situação de uma provável obesidade, né, já uma relação, né, com a alimentação. E o que a gente percebe muito, sabe, vereador, é a questão da própria utilização do medicamento. Alguns medicamentos clássicos que são padrão ouro, né, para algumas situações, pré-diabetes ou próprio diabetes tipo 2, eles geram alguns efeitos colaterais, principalmente a metformina, que é um efeito gastrointestinal, né? Eu não sei se a doutora vai falar um pouco, de um modo geral, aí. E o que a gente observa, vereador, e eu não podia deixar essa oportunidade, né, passar, e pedir à população para sempre procurar a unidade de saúde, quando de qualquer efeito, qualquer reação que for percebida, mas não deixar de tomar o medicamento, né? Na unidade de saúde, nós temos o médico que estabeleceu o tratamento, temos a enfermagem que faz todo o acompanhamento, temos os farmacêuticos da unidade que podem e devem ser consultados. A gente está apto a fazer agendamentos, né? Revisar a farmacoterapia com o paciente, mas o que a gente percebe é a devolução, às vezes, de uma quantidade de medicamentos, né, principalmente de metformina, por conta desses efeitos. E aí, assim, o diabetes, com certeza, né, se não seguir o tratamento e não seguir todas as medidas, ele vai desestabilizar, ele vai descompensar. Assim como a insulina, né? Se a gente não tem um domínio total, né, enquanto usuário, de como usar, de como aplicar, não deixar passar, procurar a unidade de saúde, tirar dúvida, né, agendar com o farmacêutico, com o médico, com o enfermeiro, para tirar essa dúvida, não deixar de aplicar. Tem dificuldade com o dispositivo que o Ministério da Saúde oferece, que é a caneta, que para muita gente foi uma evolução. A gente sabe que para alguns idosos ainda permanece uma certa dificuldade do manejo. A gente ainda fornece frascos, né, com as seringas que vêm do Ministério da Saúde. A gente pode fazer, né, todas essas orientações, mas assim, o meu maior recado agora, vereador, é não deixar de utilizar o medicamento. Seja qual for o medicamento, né, o plano terapêutico que o médico estabeleceu com cada paciente, que ele seja feito e que procure a unidade de saúde, qualquer que seja dúvida, qualquer que seja a reação que esse medicamento pode vir, né, não deixe de tomar, procure sempre um profissional, porque aí a tendência com o tempo é compensação. E o que a gente percebe, doutora, assim, falando como farmacêutica, é o estabelecimento do vínculo, né? Às vezes o médico, o paciente fica temeroso, né? Volta na consulta, você está tomando medicamento direitinho? Tô sim. Aí não entende por que está descompensado, né? Por que não está atingindo a meta que foi estabelecida, né? Pela relação, né, médico-paciente.
E, às vezes, na farmácia, às vezes com a equipe de enfermagem, ele fala, né, que está com alguma dificuldade. Por isso, acho que a subsecretária colocou tão evidente a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, né, da gente atuar em conjunto, da gente estabelecer, da gente discutir caso clínico, né, da gente verificar mesmo se ele está sabendo utilizar o glicosímetro, quais as dificuldades que se tem, né, nessa equipe multidisciplinar que se discute aquele caso. Então, assim, inicialmente eu queria deixar esse recado, e a gente vai conversando um pouco mais, né, durante a nosso momento aqui juntos. Obrigada. Bom, Alexandre, você tem um compromisso daqui a pouco, né? Eu vou te ceder logo a palavra, caso você precise sair. Fique à vontade, tribuna, vai treinando, quem sabe. Agora sim. Boa tarde a todos. Bom, minha história eu só vou resumir um pouquinho, que eu entrei nessa jornada do diabetes graças ao meu filho, que abriu o quadro com 1 ano e 5 meses. E na época nós não tínhamos uma entidade que tivesse representação dos pacientes junto à comunidade e órgãos públicos em geral. Isso já tem 12 anos. Eu fundei e estou presidente ainda. Não vejo a hora de alguém resolver pegar o bastão. Bom, mas a gente está numa jornada muito legal. Foi criado o Vozes do Advocacy, que é um grupo nacional, que são 23 associações. A Associação de Diabéticos nossa, a ADIES, faz parte, onde a gente faz em conjunto uma luta em forma maior para todos. Então, a gente está nas reuniões da Conitec, a entrada das insulinas de ação rápida. Isso foi uma causa que a gente lutou durante muitos anos, e agora tem mais diversas outras causas, como glicosímetros de melhor qualidade e mais segurança e acurácia nas medições das glicemias. E, como toda entidade, tem suas dificuldades, mas estamos aí, firmes ainda, 12 anos, não tenho muito o que me estender, porque eu sou apenas um interessado em ajudar pessoas. Quem faz a coisa acontecer realmente são os nossos voluntários e, obviamente, dependendo dos gestores públicos para nos ajudar nas demandas e no melhor cuidado dos pacientes. Então, a gente está sempre junto, quando é chamado, na medida do possível, tentando somar para a melhoria em geral de todo o tratamento de todos os diabéticos, principalmente os mais necessitados. Porque meu filho, graças a Deus, hoje tem o que tem de melhor tratamento no mundo, que são as bombas de insulina. A dele é a última geração, ela interfere em todos os sentidos. Se ele tiver com baixa de glicemia, ela para a infusão de insulina. Se ele se alimentar e infundir menos insulina do que deveria, ela entra e injeta mais insulina para corrigir. Então, é assim, um tratamento fantástico. Ele está ótimo, 15 anos de diabetes, está com 1,95 m, com 16 anos de idade. E, assim, o exemplo que eu ouvi muito aqui delas é: a gente sofre muito por falta de adesão ao tratamento. Infelizmente, o ser humano, às vezes, é meio sem vergonha. E a gente é assim, né? De vez em quando faz um corpo mole, come aquela coisa que não deve, exagera um pouquinho, e isso eu acho que é o determinante, porque o diabético, ele não deveria, talvez, exagerar tanto. E quando faz direitinho, o exemplo é meu filho, que está sem sequela nenhuma,
que era a nossa grande preocupação. Imagina um menino com 1 ano e 5 meses, ele com 40 anos, ele tem 40 anos de diabetes. E a gente sabe que quem tem diabetes mal controlado, as sequelas são seríssimas. E era o que a gente nunca quis. Então, dá certo, se tratar direitinho, dá certo, não vai ter comorbidade, vai ter uma vida saudável e natural. Normal, meu filho come de tudo, pratica todos os esportes que ele gosta e sem problema algum. O problema está justamente quando a gente não adere a um tratamento, quando a gente não leva a vida de uma forma mais saudável. Não vou me prolongar não, porque a palavra melhor é de vocês. Obrigado, gente. Bom, agradecer ao Alexandre. Agora passar a palavra para a doutora Juliana Peixoto. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite do vereador Monjardim. Eu fiquei muito encantada com a iniciativa da Frente Parlamentar. Eu sou presidente da SBD Regional Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de fundar a nossa regional em agosto de 2022 e a gente vem trabalhando de forma contínua com educação em diabetes e o vereador tem nos proporcionado isso, tanto no âmbito da educação e agora no âmbito da saúde, que eu queria também me aproximar. Eu tenho um conflito de interesse, que eu sou amiga de infância de Ana Nery, então, se vocês me permitirem, eu vou me aproximar mais ainda dela, para trabalhar tecnicamente a qualificação do atendimento do paciente que vive com diabetes. A gente sabe que o recurso no SUS é escasso, mas que se ele for bem aproveitado, a gente tem como replicar essa informação que o Alexandre passou, de ter um paciente livre de complicações por muito tempo, né? Se eu estou bem certa, na prevalência de Vitória, a maioria dos pacientes com diabetes tem da faixa de 40 a 60 anos. Então, se eles forem bem conduzidos, eles vão provavelmente passar a vida livre de complicações, né? E aí, para que a gente possa alcançar tudo isso, a gente teria que não só garantir o atendimento do usuário na atenção primária, porque, de fato, o diabetes é uma doença epidêmica e que precisa ser conduzida na atenção primária. Porém, a gente precisaria qualificar melhor esse atendimento. Na medida que os estudos foram progredindo, a gente entendeu que não basta só tratar a glicada. A gente tem que, sim, tratar, né, a glicose alta, que a gente tem como indicador indireto a hemoglobina glicada. Isso precisa ser transformado em dados. Eu não sei como que está funcionando na rede em Vitória, mas a dificuldade que a gente tem, por exemplo, é de entender quantos pacientes estão com a glicada acima de 9, quantos estão com ela entre 7 e 9. Já que isso não é um indicador, fica difícil ter esse dado. E eu entendo que a atenção dispensada a um paciente com a glicada em 9 deve ser diferenciada. Ele precisa ser revisto no intervalo menor, ao passo que o paciente que está com ela em torno de 7, ele pode muito bem fazer uma consulta semestral. Ele não precisa de passar com endócrino, entende? Agora, se ele já evolui com alguma complicação crônica da doença, se ele é um paciente que já faz diálise, esse paciente tem outro olhar. Como é que está sendo feito o fundo de olho? Será que a gente está conseguindo garantir essa avaliação anual? Então, esse detalhe fino faz toda a diferença na evolução da doença, que a gente sabe que as complicações, elas existem, e elas vão acontecer se a gente não fizer esse dever de casa. Nessa qualificação do atendimento, além de olhar a glicada, a gente precisa também olhar as metas de colesterol LDL, para prevenção de doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade no paciente diabético. Então, se eu coloco o LDL na meta, isso é fácil, porque a gente tem a estatina disponível do SUS. O que a gente tem é muita fake news, né? De que ninguém quer tomar estatina. Então, a gente tem que perder um tempo explicando ao paciente. Se eu fosse você, eu tomaria. Eu preciso diminuir esse risco cardiovascular, que ele já existe pelo diabetes. Então, o diabetes alto, a glicose alta com colesterol alto, empurra esse paciente em 3 vezes mais para o risco de infarto e AVC.
Então, isso precisa ficar claro nas consultas, que o paciente não basta só tratar a glicose. A gente tem que fazer a estratificação do risco cardiovascular pela avaliação do LDL, se tiver compensado a cada 6 meses, se não, também precisa no intervalo menor. E a gente precisa também fazer a estratificação do risco renal. Eu vi os dados, mais de 50% dos pacientes com diabetes não sabem a taxa de filtração glomerular. Às vezes passa batido naquele atendimento que a gente sabe que muitas vezes o paciente tem muitas complicações e às vezes muitas coisas a serem observadas e se esquece também desse detalhe da função renal. Hoje a gente também tem como prevenir a evolução da doença renal se a gente faz o diagnóstico da proteinúria, que é um exame simples de urina, e da taxa de filtração glomerular. Então, eu acho que a Câmara Técnica precisa estar atento para ver se o profissional da atenção primária está executando isso bonitinho, porque não é fácil, tá? Não é fácil, não é difícil em Vitória, é difícil no Brasil. Eu estou falando de saúde pública. Mas isso é recurso que a gente tem. Eu não estou falando em investir, é só mesmo educar, para que isso seja de fato cobrado. Eu queria também parabenizar a Prefeitura de Vitória, que eu acho que, se não me engano, mais de 90% dos usuários já conseguem alcançar a caneta da saúde. Isso foi um divisor de águas, porque quando eu me formei, a caneta não existia, né? A gente já tinha saído da seringa de vidro, graças a Deus, que eu também não sou tão jurássica assim. Porém, o paciente ele tinha que manipular muitas agulhas. Então, ele puxava um pouco de insulina rápida na caneta, Sheila recorda isso, puxava um pouco de insulina NPH e, às vezes, ele errava na conta e aplicava a dose errada, fazia hipoglicemia. E, assim, a cada hipoglicemia que o paciente faz, ele vai diminuir a adesão ao tratamento. Gente, hipoglicemia é sensação de morte. Se ele não for socorrido, ele vai morrer de fato. A gente que não tem diabetes, a gente pode ter hipoglicemia, a gente faz um repouso, o fígado quebra glicogênio e a glicose volta ao normal. O diabético tipo 1, que é uma doença totalmente diferente do diabetes tipo 2, ele depende daquela insulina ali. Então, a principal causa de descontrole é a falta de uso de fato. Mas não é porque ele não tem o remédio, é porque ele ficou com medo, né? E esse receio da hipoglicemia, muitas vezes, torna a glicada fora da meta. E aí ele sofre, sim, o risco de complicação. E aí, fazendo menção ao que o Alexandre falou, essa tecnologia da bomba de insulina, que se aproxima muito de um pâncreas artificial, faz todo aquele raciocínio que o nosso pâncreas faz. Glicose mais alta eu libero mais, glicose mais alta eu libero menos, e assim a variabilidade glicêmica do Gabriel é muito menor comparado de um paciente que não usa o esquema da bomba de insulina. A eficácia da insulina da caneta, honestamente, é a mesma. Só que a gente tem que ser muito crânio para fazer todas as contas, né? Então, a gente sabe que tem paciente para todo tipo de perfil. O paciente com perfil de bomba, o paciente com perfil de caneta, assim como no diabetes tipo 2. Agora, falando sobre a metformina que a Sheila mencionou. Alguém aqui já tomou a metformina? Gente, não é fácil. Ou ama ou odeia. Então, tem o paciente que faz repugnância só da gente falar o nome do remédio. E não adianta insistir, eu posso prescrever que ele não vai ter condição de usar. E qual que é o problema? A metformina é um remédio perfeito. Ele é bom, barato e eficaz. Porém, para o paciente que não suporta, ele deixa de ser perfeito, porque ele não vai usar. E aí, no cenário do SUS, me restam poucas alternativas. Eu só tenho a gliclazida, ou glibenclamida, graças a Deus Vitória tem muita gliclazida, e a insulina. E você insulinizar um paciente que não tem indicação de insulinização só porque ele não tolera a metformina é muito complicado. Ele já rejeita a ideia logo de cara, porque ainda existe o estigma da insulinização. Se eu estou insulinizando é porque eu estou grave. E não é, isso também precisa ser desmistificado. Depois de 11 anos, foi incorporado ano passado, em 2022, a dapaglifosina, que foi um divisor de águas. A dapaglifosina, além de melhorar o controle glicêmico, porque diminui a variabilidade glicêmica, ela elimina a glicose pela urina toda vez que a glicose sobe. Então, ela meio que protege o rim do diabetes.
reduz em 50% o risco de diálise no paciente que está usando dapaglifosina. Obviamente, isso é aprovado para diabetes tipo 2, ok? Maior de 18 anos. Mas essa medicação surgiu como uma alternativa terapêutica, não em substituição à metformina, porque ela pode ser associada, mas para melhorar, para juntar-se ao exército dos remédios disponíveis pelo SUS, que são muito poucos. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco em acesso. Está na moda os análogos de GLP-1, né? O Ozempic, o Rybelsus, o Victoza, pelo impacto que eles têm, tanto na redução do peso, quanto na redução da mortalidade cardiovascular. Vereador, foi apresentado agora o último estudo com semaglutida, reduziu em 20% a mortalidade cardiovascular, mesmo em indivíduos não diabéticos, apenas obesos. Ou seja, no paciente diabético que já tem uma incidência aumentada de infarto, esse remédio é protetor. Mas a gente sabe que a gente não tem como oferecer essa tecnologia para todo mundo. Mas existem outras alternativas, como os inibidores de DPP-4, que também aumentam um pouquinho o GLP-1 nativo, eles retardam a degradação do GLP-1 nativo e que poderiam fazer uma diferença muito grande para o paciente que tem diabetes tipo 2, sobretudo o idoso. Imagina a minha situação, eu trabalhei 14 anos na assistência, tá? Eu era médica de referência do programa de diabetes no município de Serra. E quando a gente recebia um paciente idoso, 70, 80, com IMC de 22, ou seja, um IMC baixo, aquele paciente que tem diabetes, mas não tem obesidade, que não tolera metformina, e se você insistir na dose plena, ele vai perder mais peso, e o baixo peso também é fator de risco para o paciente diabético, se ele ficar com IMC abaixo de 20, é porque ele está perdendo também massa magra. Olha a nossa situação, a gente ficaria só com a sulfonilureia. Então, se a gente tivesse um inibidor de DPP-4, ao menos que para oferecer para essa parcela da população acima de 60 anos, é um remédio de baixo custo, porque a patente acabou de ser quebrada, então a gente acaba de receber os genéricos de laboratórios grandes, né, ou seja, de confiança, não tem só o produto original agora. Eu acho que a gente conseguiria, com pouco recurso, oferecer uma qualidade de vida ainda maior para o nosso paciente, conseguindo colocar esse paciente na meta e evitando essas complicações que no paciente idoso são ainda mais temerosas. O paciente idoso, quando ele faz hipoglicemia, ele não tem só o risco de morrer pela hipoglicemia, né, de ninguém socorrer. Ele tem o risco de fazer uma arritmia e fazer um AVC, entende? Então, o cenário é bem mais caótico e preocupa a gente ainda mais. E a gente ainda teria a oportunidade de oferecer como alternativa no inibidor de DPP-4 as glitazonas, que eu acho um pouco mais difícil, porque ela tem como efeito colateral edema e não é recomendada em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, talvez seria um remédio excelente para aquele paciente obeso que tem uma resistência insulínica muito alta, porque ainda que insulinizado a gente conseguiria reduzir a dose de insulina, mas como ele não se aplica a uma grande parcela da população, talvez o recurso não seja custo-benefício, sabe? Agora, honestamente, se a gente pudesse expandir um pouco, né, o nosso acesso aos medicamentos com a incorporação do inibidor de DPP-4, eu acho que sim, seria um divisor de águas, eu acho que sim, a gente estaria protegendo o nosso paciente ainda mais. Não tem nenhum município no país que ofereça esse recurso. Eu me reportei ao nosso presidente da Nacional, que é diabético tipo 1, e tem feito um excelente trabalho à frente da SBD. Ele quebrou muitos paradigmas sobre educação em diabetes, então ele conseguiu aproximar as equipes interdisciplinares. Então a gente tem contato direto com os farmacêuticos, com os enfermeiros, com os nutricionistas, e assim eu acho que a SBD cresce cada dia mais forte. E eu queria ainda mencionar que a Alexandre falou sobre o Gabriel não ter complicações. Eu queria dizer que saiu um estudo, o ano passado, internacional, que avalia o risco, né, de ter diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que decorre da falência pancreática. Então, assim, o diagnóstico de diabetes tipo 1, acima de 10 anos, reduz a expectativa de vida em 33 anos. Então, para um paciente controlado do padrão do Gabriel, a gente fica tranquilo. Mas para o paciente que não está controlado, ele entra nessa conta aqui.
E aí, essa monitorização intensiva que o Libre proporciona é um divisor de águas, porque tem paciente que resiste à furada no dedo, e tem paciente que não resiste, que quer fazer a furada no dedo, e o glicosímetro não está confiável. E aí ele faz a correção com a insulina e tem uma hipoglicemia, e aí a gente tem outro problema. Então, assim, a gente precisa melhorar, sim, a assistência também no tipo 1, porque até agora eu estava falando só do tipo 2, né? Porque impacta diretamente na qualidade de vida dele no longo prazo e na expectativa de vida. Porque a expectativa do tipo 2, ela é reduzida em 13 anos, quando ele tem doença cardiovascular. Agora, do tipo 1, não. 33 anos. Então, a gente tem que mudar essa história. Nós somos o terceiro país onde o diabetes tipo 1 é mais prevalente. Então, a gente tem que pôr o olhar sobre as nossas crianças e também adultos que vivem com diabetes tipo 1. Nós fomos o primeiro estado a incorporar a insulina análoga de ação basal e o primeiro estado a incorporar a insulina de ação rápida, né? Para o paciente tipo 1, a insulina de ação rápida ela faz muita diferença, porque ele faz contagem de carboidrato e ela precisa começar a agir imediatamente. A insulina regular é uma insulina eficaz, mas ela demora 30 minutos para agir. Então, o paciente que não tem essa expertise de aplicar a insulina 30 minutos antes, é como se ela já entrasse atrasado e não vai evitar o pico de glicemia. E depois ainda vai ter uma hipoglicemia na sequência. Então, assim, são estratégias diferentes, para públicos diferentes, de uma doença que tem o mesmo nome. Só porque cursa com alguma deficiência na secreção de insulina, mas são cenários totalmente diferentes, entendeu? Com necessidades também diferentes. O tipo 1, eu acho que merece a atenção do endocrinologista, ele pode até não consultar com frequência, mas ele tem que passar com o endocrinologista, porque conduzir o paciente tipo 1 é difícil até para a gente, endocrinologista. Então, a gente gosta de poder contribuir com o trabalho dos clínicos, eu acho que a gente precisa trabalhar em equipe, e eu me coloco, enquanto SBD, à disposição da Câmara Técnica, de todos vocês, no que eu possa ajudar. Muito obrigada. Bom, já falei com a doutora Juliana aqui que eu já tenho mais coisas para pedir. Depois você já me passa toda a ficha técnica. Eu já vou preparar hoje mesmo a indicação. Tá vendo? Nem terminou de entregar uma, já tá vindo outra, né? Bom, subsecretária e Sheila, vou apertar vocês agora, hein? Qual a expectativa aí? Assim, oficial, aquela que não pode... Antes do Natal, então. Bom, que bom, né? Pelo menos antes do Natal nós vamos ter o que comemorar presente Natal e acho que vai ser um avanço importante. Agora, essa perspectiva da qual assim, é o que eu falo, eu sou um leigo, eu estou aprendendo agora com vocês. Esse medicamento, ele é viável nós fazermos essa construção? Você quer? Sim, então vou passar agora. Com relação ao medicamento, é importante a gente esclarecer, né, quando a senhora coloca, doutora Juliana, que nenhum estado do país fornece, porque a assistência farmacêutica no SUS, ela tem toda uma organização. Ela é dividida em 3 componentes: componente básico, componente estratégico e componente especializado. Então, para cada ente federativo, é referente a um componente. Então, do componente básico, que diz respeito aos municípios, existe a lei, existe decreto, existe uma relação nacional de medicamentos que é norteadora das listas municipais. Então, o que a gente tem é preconizado pela própria Conitec, que faz a Relação Nacional de Medicamentos, que orienta os municípios na atenção primária, que é o componente básico. O componente estratégico, ele é muito vinculado ao Ministério da Saúde com doenças raras, que aqui, no caso, não entra nenhum medicamento relacionado ao diabetes. E temos o componente especializado, que é de responsabilidade
geralmente é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do Estado. A gente fala muito responsabilidade estadual porque o medicamento em si é retirado, né, nos estados, mas às vezes é financiado 50%, 50%, 30%, 70%, então ou 100% do Ministério ou 100% do Estado, mas o ente que entrega e faz o contato diretamente com a população é o Estado. E lá também tem os medicamentos. Um exemplo, assim, eu acho que mais fácil da gente entender é a própria insulina. Né? A insulina, até por ser um insumo extremamente estratégico, os municípios nem compram. Eu não sei se todo mundo, vocês sabem, né? Quem compra é o próprio Ministério da Saúde para o Brasil inteiro. Né? Tamanha relevância e importância desse medicamento. Então, a gente recebe, né, as legislações elas foram citadas, e a gente distribui a NPH em caneta agora, em frasco, em caneta. O Ministério está disponibilizando hoje, numa proporção de 70% dos diabéticos, caneta, e 30% frasco. Eles ainda estão migrando, dado o impacto financeiro, né, que eles estão migrando, se eu não me engano, desde 2019. Né, começou com um pouquinho, a faixa etária mais restrita, agora já está bem, quer dizer, 70% da população, né, já está tendo acesso. Aí, quando vai para componente especializado, que entram os análogos de insulina. Né? E aí, assim, os estados, por ser medicamentos que já requerem alguma restrição, então, existem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que precisam ser seguidos, critérios de inclusão, né, alguns dos citados pela doutora, né, que podem tomar, ou de exclusão, que não podem tomar. Então, tem todo um protocolo que precisa ser seguido, então passa para a excepcionalidade. Ele já não é aquele grosso, né, do coletivo que a atenção primária acompanha, dos 80%, né, dos cuidados. Então, ele já vai para nível de estado. Então, o medicamento, ele segue isso. Né? A básica, a unidade de saúde não vai conseguir ofertar todas as especificidades. Por isso que a assistência farmacêutica é dividida. Então, a gente tem o que hoje os municípios, né, e todo o Ministério da Saúde recomenda. O Estado nosso, ele é pioneiro mesmo, né, para insulinas análogas, mas vem algumas insulinas do próprio Ministério, que, de acordo com a prestação de contas, né, que é feita, né, por APAC, eles vão repondo ou não o financeiro ou o próprio medicamento. Então, por isso que esses tipos de avanço, eles dependem muito da onde o ente, né, da onde essa discussão está acontecendo. Inclusive porque o financiamento depende disso. Né? O financiamento da assistência farmacêutica básica, ele é muito restrito. Né? Então, ele vem do Ministério da Saúde R$ 5,85, se eu não me engano, por habitante ano, para todas as patologias, todos os medicamentos, inclusive para comprar os insumos, as seringas que a gente compra, as agulhas que a gente compra, o próprio glicosímetro. Então, essa divisão, e aí o dinheiro para outros medicamentos especializados já vai diretamente para o Estado. Então, por isso que às vezes é difícil, difícil de entender a ausência de alguns avanços, porque a própria doença ela já é, né, uma taxa, né, muito alta. A atenção primária ela tem que cumprir o seu papel e as outras, né, o componente especializado cumprindo o seu. Alguém que está na plateia tem interesse em fazer alguma pergunta? Não? Alguém da mesa tem mais alguma consideração? Bom dia, doutora Juliana. Não? Bom, então a gente, como falei, hoje é a primeira reunião de muitas, né? Se Deus quiser, eu acho que em algum outro momento, eu acho que próximo ano, a gente já deve discutir a questão da alimentação. Acho que é importante a gente envolver os nutricionistas nessa discussão, trazer alguém, inclusive no sentido da gente construir alguma coisa nesse sentido também, embora hoje a gente tenha uma
uma política de nutrição muito bem desenvolvida na rede municipal de educação, que é elogiada por muitos, inclusive por nutrólogos, né, e nutricionistas, enfim. Mas é importante a gente estar sempre vigilante, sempre tentando avançar cada vez mais. Acho que esse é o grande desafio. A última vez que eu participei lá naquela aula que foi dada lá na escola, no projeto de orientação, eu fiquei assustado com o número de crianças que chegam a óbito, né, que é um negócio assustador. Inclusive, eu quero depois, eu vou oficiar pedindo mais informações, porque a Frente Parlamentar, nós vamos também desenvolver aqui um arquivo de informações e pesquisa, para que a gente possa gerar um conteúdo depois no relatório, inclusive desses avanços e discussões que a gente vem também desenvolver ao longo de 2024. Certamente a gente vai fazer alguns movimentos, campanhas, envolver a Secretaria de Saúde e Educação do município. Acho que a Câmara certamente também vai utilizar os seus meios de comunicação através de até mesmo, de repente, um fórum, enfim, várias ações para que a gente possa cada dia mais conscientizar as pessoas, né, da alimentação, da atividade, e, sobretudo, também esse diagnóstico. Obviamente que a DM1 é mais precoce, né? Rapidamente a gente detecta isso, mas a DM2, muitas vezes a pessoa tem e não sabe, fruto desse desconhecimento. Então, é muito importante que a gente faça essa discussão sempre permanente, e aí eu volto a dizer, por isso a minha ideia de ter criado na Câmara de Vitória a Frente Parlamentar para tratar do diabetes em função disso. É extremamente importante conscientizar e utilizar os meios de comunicação e o serviço público para orientar, sobretudo, esse alerta, né, em como detectar e como identificar, para que a gente possa realmente minimizar esses problemas com as famílias, que é difícil você encontrar hoje uma família que não tem alguém com diabetes, né? Então, é importante a gente pautar isso permanentemente. No mais, agradecer a presença de todos vocês, do Alexandre, da doutora Juliane, da Arlete, que está aí chegando toda a energia, e a Sheila, que tem nos ajudado bastante desde o primeiro momento, né? Tem dado muito trabalho a você, né, Sheila? E eu cobro ela sempre, eu não gosto de encontrar com ela que eu cobro. Mas, assim, realmente eu estou muito ansioso por isso, eu acho que é uma conquista, como eu disse, é uma conquista, não é do nosso mandato, eu acho que é da cidade, né, é da saúde pública, eu acho que é de todos nós. Então, por isso, assim, essa cobrança insistentemente, que eu não vejo a hora de a gente conquistar essa vitória, tá? Quero também aqui agradecer a presença da chefe de gabinete do vereador Chico Roschi, né, a Gabriela, que também está sempre aqui conosco, uma grande profissional, nos auxilia muito, sempre lá com nossos pareceres, os nossos projetos, né, Gabriela? Também dou trabalho a você, né? Toda hora tem alguma coisa lá para você dar um parecer. Mas aqui está presente também toda a minha equipe que está aqui, nos assessorando, tem nos ajudado bastante. Temos aqui hoje a presença também de uma liderança lá de Santo Antônio, Max Tristão, né, pessoa bastante atuante lá naquela região. E agradecer também a Gracinete e a Ana, que estão aí representando a Secretaria de Saúde, certamente vão se debruçar sobre esse tema e vai nos auxiliar e nos ajudar muito a avançar muito mais. Eu acho que esse é só o começo dessa ação, essa frente parlamentar vai trazer bons frutos para a cidade de Vitória. No mais, agradecer a todos, já convocar para a próxima sessão ordinária, que acontecerá amanhã às 9h30 nesse plenário. Forte abraço a todos, fique com Deus, obrigado mais uma vez a todos que estiveram presentes.